Oi, gente, eu sou a Patrícia Roriz. Esse aqui é o Direito ao Quadrado. Fechando as comemorações de garantia dos direitos da mulher, hoje eu tenho uma convidada aqui maravilhosa, essa delícia de pessoa, a Tamires. Ela é psicóloga e a gente vai bater um bate-papo super animado e a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Tamires, se apresenta para o pessoal. Oi, gente. Eu sou a Tamires, sou psicóloga, me formei pela Universidade Estácio de Sá, em Nova Iguaçu. E estou aqui para bater um papo com vocês, bem leve, bem suave, de uma maneira bem descontraída sobre violência contra a mulher. Exatamente, esse tema já tão pesado, né, Tamires? E aí a gente vai fazendo o seguinte esquema, pessoal. A gente vai falar sobre o ponto de vista de atendimento psicológico dessa mulher, terapêutico, né? Os pontos de vista dessa questão terapêutica e sobre as intervenções jurídicas necessárias para a garantia dos direitos, né? E aí eu trouxe aqui alguns marcos jurídicos nessa caminhada, tá, Tamires, que por incrível que pareça só começou a valer mesmo em 2006. A gente então vai trazer aqui as nossas intervenções jurídicas, os marcos que determinam essa caminhada na garantia do direito da mulher. Tamires, a gente só começou isso em 2006, né, com a Lei Maria da Penha, que traz a tipificação de crime, a tipificação criminal, traz as medidas necessárias, o que acontece com esse agressor, né? Mas antes disso, antes da gente falar sobre a Lei Maria da Penha, até porque a jornada é longa até 2006, eu queria que você me falasse sobre o ponto de vista terapêutico, psicológico, dessa violência contra a mulher. Quais são os tipos de violência? O que caracteriza uma violência? Tá? Como eu me sinto? Porque a gente tem aquele debate. Por que eu estou trazendo esse ponto de vista terapêutico antes da gente falar dos marcos jurídicos, o Tamires? Pelo seguinte, a lei serve ao homem, não é o homem que serve à lei, né? Eu sou de berço da psicologia antes de entrar no direito. Então, antes da gente falar sobre as tipificações, eu queria que a gente falasse da pessoa, da mulher nesse caso. A mulher, ela vem de um histórico de negação de direitos, né? Como a gente bem sabe, e a sociedade, ela é fundamentada por decisões patriarcais, né? Os homens comandam. E isso torna essa relação entre homem e mulher muito mais difícil, porque o homem acredita que ele tem um poder maior do que a mulher. Isso por si só já é uma violência, entende? Uhum. Então, a mulher, ela é criada, né? Foi criada por mulheres que conviviam com o machismo e reproduziam o machismo. Então, essas mulheres, elas começaram a ser definidas o que é coisa de mulher, o que é coisa de homem, a partir dessa relação que acontece socialmente, entende? Por mais que nós sejamos diferentes uma da outra, nós carregamos alguns pontos parecidos. Hoje em dia, a gente está quebrando essas barreiras, mas a gente ainda pensa, poxa, será que eu vou passar um batom vermelho? Porque batom vermelho é vulgar. Será que eu vou ser considerada psicóloga o suficiente? Será que eu vou pintar as unhas de vermelho como essas unhas estão pintadas? Porque aí eu vou estar me oferecendo? Será que eu boto uma blusa aparecendo meus ombros? Porque meus ombros podem parecer atraentes para algum homem? Então, a nossa existência ela é moldada pelo sentido do machismo, entende? Por mais que a gente tenha caminhado bastante para a superação desses fatores que fazem com que a gente questione nossas próprias ações, né, em decorrência de querer proteger a nossa própria vida. Então, essa mulher, ela vai se evoluindo, né? Nós vamos evoluindo conforme as gerações vão passando. Então, eu sou uma versão mais desinibida da minha mãe, que me criou, porque eu confronto
alguns padrões de comportamento que ela me ensinou a ter. Eu, então, amor, nem se fala, né? Eu sou a própria resistência feminina, né, amor? Sim, porque as nossas existências têm que ser respeitadas, independente se estamos usando roupas curtas ou roupas longas, ou se Independente de falamos ter alto, se 11 falamos baixo. tatuagens, né? Eu posso ir lá advogar no tribunal, Independente. ninguém tem que me olhar de cara feia. Ninguém tem que olhar de cara feia pra gente, entende? E Exatamente. a construção do que é ser mulher, basicamente, ela é orientada socialmente, entendeu? E é uma coisa cultural. Em Verdade. certos países, ser mulher é uma coisa diferente do que é ser mulher aqui no Brasil. A noção de mulher aqui no Brasil está muito mais ligada à vulgaridade. A mulher brasileira, tem uma imagem vendida para o exterior como uma mulher vulgar, uma mulher que é livre, né, o suficiente para escolher a roupa que quer vestir. E os outros países ficam chocados, né? Até mesmo quando a gente vai à praia e coloca um biquíni que é diferente do biquíni do exterior, e aí eles ficam pensando, nossa, como é o Brasil. Então, as mulheres daqui, elas são vistas assim pelos de fora. E o conceito de mulher, ele vai sempre se reformular, assim como a representatividade da mulher dentro do próprio país e fora dele. E os tipos de violência? Você falando sobre a visibilidade da mulher no exterior, né? Fora do nosso país. Me lembra muito, na minha adolescência, que nem tem tanto tempo assim, que antigamente a gente vendia a mulher para o mundo, né? Aquela coisa da mulata, né? E tinha as mulatas do Sargentelli. A gente não vendia o samba, a gente vendia a mulher brasileira, né? Porque o Brasil se resumia numa bunda feminina. É isso, né? Sim. E aí, essa visibilidade, isso é uma violência estruturada. Quais são os outros tipos de violência que a gente tem, assim, uma coisa amplamente divulgada, uma violência pública contra a mulher? Bom, eu acho interessante definir aqui como as Nações Unidas entendem o que é violência contra a mulher. É qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária da liberdade, seja em vida pública ou privada. Isso significa que a violência ela ocorre em vários âmbitos e aspectos, ou seja, no nível físico é agressão física, né? Cortes, espancamento. No nível mental, a gente pode dizer que são os abusos, né? As proibições, as coações. Ou seja, como eu posso exemplificar melhor isso? Uma mulher, para que ela se sinta confortável em usar a própria roupa, ela geralmente ouve muita opinião das pessoas que a cercam. E pode ser que seu companheiro ou companheira diga: sua roupa não está adequada para você sair hoje. Isso é uma violência. Ou você está ridícula com essa roupa. Você está parecendo uma com essa roupa. Então, isso é uma violência que caracteriza um sofrimento mental, né? Porque isso fica incutido na nossa existência, sabe? Causa uma marca muito dolorosa na gente. E a gente pensando, toda mulher, né, com essa definição da ONU, né? Com essa definição da ONU sobre violência, a gente coloca todas as mulheres do mundo, né? Porque eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito no meu trabalho por ser mulher, né? Muito, mas já sofri. Eu tenho cara de nova, né? Então, quando eu tinha
20 e poucos anos, eu tinha cara de adolescente. E eu já ouvi muito do tipo, você não sabe com quem você está falando, quem é você aqui no tribunal, né? E esse tipo de coisa, enfim. E por ser uma pessoa resistência sempre, né? Fui criada assim, né? Minha mãe, com 6 anos, me carregava para a campanha das diretas, né? Então, daí você tira mais ou menos o berço que me criou, né? Então, mas mesmo assim, eu me encaixo em várias situações dessa, né? Eu tive um namoradinho na adolescência que eu lembro até hoje. Você vê como é que essas coisas marcam, né? Ele tinha uma mania de falar para mim assim: mas Patrícia, isso não é inteligente. Ó, para não me chamar de burra, ele falava que o que eu estava pensando não era inteligente. E você vê como é que isso marca, né? Até hoje eu tenho essa lembrança dessa frase dele: Patrícia, isso não é inteligente. Ó, que maluquice. Pois é, deslegitimando a sua capacidade de pensar, né? O meu raciocínio. Porque, exatamente. Porque a mulher, ela só serve para, né? Só serve para serviços domésticos e satisfação sexual do homem, né? Exatamente. Então, a gente vem quebrando esses estereótipos. Outra coisa importante, interessante que eu acho de trazer aqui é esse contraponto de violência doméstica e violência contra a mulher. Porque a palavra doméstica carrega o sentido de dominação, e também se volta para a ideia de que a mulher trabalha em casa. Porque essa é a definição de doméstica. Uma pessoa que trabalha em casa, seja cozinheira, faxineira, secretária. Então, a gente traz esse conceito de violência contra a mulher porque a mulher é ampla, ela é múltipla, entendeu? E a violência ela não acontece só em casa, ela acontece no âmbito público também. No meio da rua, mulheres são agredidas, seja verbalmente ou fisicamente, né? Exatamente. E eu acho interessante a gente começar a refletir sobre como nós estamos criando os homens. Porque o sentido dessa violência acontecer é a criação, é o convívio social. Como esse homem está entendendo a imagem da mulher. Entende? A partir do momento que nós estabelecemos limites mais claros, senta direito, senta que nem moça, porque fulaninho tá vindo aí. Ou segure... Como é que é aquela frase antiga que fala? Segure seu... Como é que é? Segure suas cabritas que meu bode tá solto. Isso aí, entendeu? Por que bode pode ficar solto e a cabrita tem que ficar presa? Não, pode soltar as cabritas todas, porque eu tenho um bode em casa e ele tem educação. Então, eu falo para todo mundo, pode soltar as cabritas que meu bode tem educação. Exatamente. Então, a gente estimula a liberdade do homem e priva a liberdade da mulher, ao ponto dela desenvolver a crença de que ela tem que se omitir, né? Porque as violências continuam acontecendo por conta dessa dependência em crer que se eu falar, ele vai me deixar e aí eu vou ser vista mal pela sociedade, entende? E os recursos terapêuticos que a gente utiliza nesses casos é trabalhar de uma forma para que a vítima compreenda que a culpa não é dela. Colocar a vítima no seu papel de vítima, né? Esse é que é o grande X da questão, né? Porque, e essa é a grande dualidade do direito, eu acho, né? E da minha profissão. Porque o meu papel é tirar o meu cliente da posição de acusado e colocar ele na posição de vítima, né? E aí, mas graças a Deus, eu não advogo para grandes empresas, então eu escolho os meus clientes e escolho sempre as vítimas, é claro. Mas é isso, Tamires, é muito interessante a gente ver essas questões de tipificação de
de condutas, sabe? Eu não gosto dessa coisa de tipificação, não, né? Que eu sou uma pessoa que eu luto contra as caixinhas. Eu acho que caixinha, gaveta, nem deveria existir nesse planeta, né? Cada um é o que é e vai ser para sempre assim, né? Da forma como ele quiser ser, né? Cada ser é único, exclusivo. Aquela frase que você adora, como é que é? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Exatamente. É isso, é exatamente isso, e não cabe em nenhuma caixa, nenhuma gaveta, nenhum ser humano. Mas me fala sobre. A gente tem a ideia de que crimes sexuais contra a mulher são só os de toque. E não, né? Não. A gente tem os crimes sexuais virtuais, a gente tem os crimes sexuais de fala, né? De condutas além do toque. Você tem algum exemplo para citar para gente? A gente presencia assovios. Quem nunca recebeu um assovio na rua quando saiu de casa? Isso é um assédio. E sabe o E é o exemplo assim, mais recorrente, né? Se a gente for parar para analisar, sempre tem um psil. Na minha época de me descobrindo mulher, a gente tinha o pensamento, ô geraçãozinha atrasada, só Jesus, vocês têm que salvar o planeta, tá? Porque minha geração não salvou nada. Salvou nada. A única coisa que a gente fazia era ir para a rua, pintar a cara e botar para fora o presidente, e a gente achou que já cumpriu nossa missão no planeta Terra e já estava pronta para acabar a nossa geração, porque é só isso que a gente fez. Mas voltando ao assunto, tinha aquela coisa assim, tá com baixa estima, querida? Passa na frente de uma obra que você vai ouvir um monte de assovio. Uma mulher estimulando a outra a ser assediada sexualmente. Olha só. Eu falo que minha geração não prestou, não, gente. Não só a questão de influenciar o assédio, mas também de dar o poder para outra pessoa definir a nossa própria beleza. Olha, não tinha pensado nesse ponto de vista. Exatamente isso. Tipo, vamos esperar que outro alguém, que não sejamos nós mesmas, avalie e diga se estamos bem ou não. Se eu sou desejável ou não. Ó, que maluquice. Exato. Isso também me faz lembrar de outra concepção, de outra coisa que acontecia, né? Que acontecia bastante. Comerciais de televisão. Comerciais de televisão. E de cerveja? Costumavam definir a beleza da mulher. Vai, verão. Vem, verão. Cabelo, isso aí. Exatamente. E isso acaba reforçando as caixinhas que você estava mencionando. Eu acredito que as caixinhas elas são boas no aspecto de reconhecer quem se é. Porque nós não somos tudo, somos alguma coisa. Então, ter uma caixinha é questão de assumir uma identidade. O problema é que a gente precisa deixar que as pessoas personalizem essas caixinhas. Não tem que ter caixinhas prontas para que pessoas de uma caixinha coloquem outras em caixinhas que elas acham que aquela pessoa deve estar, entende? Então, pensando nessa coisa toda de comercial de televisão, eu me lembrei até um exemplo pessoal de quando eu era mais jovem. Eu tenho um cabelo crespo, não está aparecendo muito, né? Porque ele é escuro. Lindo, lindo, lindo. E eu estou no fundo escuro. Mas quando eu tinha por volta de 11 anos, eu decidi alisar o meu cabelo. E meu cabelo batia na cintura. Eu via os comerciais da Pantene e tinha a Gisele Bündchen com aquele cabelo louro balançando assim. E todos os comerciais que eu via, sempre existia uma mulher branca com cabelo liso e longo. Não existia mulheres negras com cabelos afros, exuberantes, como existe agora. Então, essa representação é o que constrói a autoimagem das crianças. Entendi. E hoje em dia, isso mudou. Entende? O conceito de mulher também vem muito
do que a gente vê quando criança, do que a gente tem de exemplo, seja na nossa família, ou seja nas coisas que a gente presencia em outros lugares, na escola, ou na televisão da nossa casa. Hoje em dia, tem muitos exemplos de crianças negras que me satisfazem, que na minha época não existia. Que é... Hoje mesmo eu vi uma menina negra, né, bem pequenininha assim, e ela estava falando, olha, mãe, a Ariel, a atriz negra que fez a versão, né, real da Princesa Ariel. Então, Ai, eu amava a Ariel na minha infância, mas a Ariel era branca, entende? Era muito difícil encontrar personagens que representavam quem eu era. Então, acabava não me reconhecendo. E isso é uma violência, né? É uma violência. Exatamente. E a gente tem que reconhecer essas intersecções, né, que a gente fala, que são as divisões que caracterizam cada mulher, né? Então, uma mulher negra, ela sofre com o machismo e com o racismo. Uma mulher trans, ela sofre com o machismo e com a transfobia. Com a observação que a mulher trans é mulher, né? Sim, é mulher. Exatamente. Uma mulher lésbica sofre com o machismo e com a homofobia. Então, nós vivenciamos um machismo, essa violência de gênero, mas cada uma vai ter suas particularidades nesse quesito, entendeu? Não vai sofrer apenas com isso. E isso vai aprofundando esse debate de uma forma assustadora. Porque cada um tem o seu lugar de fala, né? Eu não posso falar sobre... Posso falar sobre violência contra a mulher, mas não posso falar... Eu posso falar sobre machismo, mas não posso falar sobre racismo. Entendeu? Posso falar sobre intolerância religiosa, até porque eu já falei na rádio, já falei para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro sabe que eu sou do candomblé, todo mundo já sabe. Esse poder, esse lugar de fala eu tenho, mas eu não tenho um lugar de fala do racismo, né? E eu acho que esse é um tipo de violência, né? E que eu até assisti uma entrevista daquela que participou do BBB, a Boca Rosa, a Bianca, né? Perguntaram para ela sobre racismo, ela falou, não posso falar sobre isso, né? A gente vai ter que escutar, a gente vai ter que estudar, porque esse não é o meu lugar de fala. Tudo que eu falar aqui não vai ser legítimo o suficiente. Eu achei aquilo de uma elegância, sabe? De você se assumir ignorante no assunto, de você não querer aparecer a qualquer custo. Eu achei aquilo de uma maravilha. Eu falei, gente, que pessoa, né? Que pessoa que sabe o seu lugar, né? O seu lugar de fala. Ela não quer se aproveitar da situação, né? Aproveitando a deixa, eu queria indicar, né, já que a gente está falando sobre o lugar de fala, um livro da Jamila Ribeiro que se chama Lugar de Fala. E nesse livro, ela vai dizer que não é sobre deixar de falar. Por exemplo, você falou, eu não posso falar sobre racismo porque eu não vivo isso. Ok, eu compreendo isso, mas você vive a partir da sua própria existência. Entende? Você não pode falar enquanto uma mulher negra, mas você pode falar enquanto uma mulher branca. Sim. Entende? O problema é você chegar e dizer assim, olha só, Tamires, isso é racismo, tá entendendo? Aquilo outro não é racismo. Isso é roubar o lugar de fala. E entender que nós herdamos aquilo que os ancestrais passaram, entende? Eu herdei essas violências e você herdou os privilégios, entende? Sim, sim. Então, esse reconhecimento também é ter um lugar de fala, sabe? Reconhecer os benefícios e os malefícios desse crime. Porque aí, pensando nas tipificações, né? Porque a minha cabeça funciona como vade-mecum, né? Para cada tema eu tenho um artigo. E aí, pensando nessas tipificações,
Esse discurso também a gente tem que tomar o cuidado, porque esse discurso de que não é o meu lugar de fala, ele embasa uma omissão. Não posso falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. E aí, com isso, eu me torno omissa. E omissão é crime, né? É complicado. O tema, né, extenso, né? A gente passa aqui um mês falando sobre isso tranquilamente, né? É muito interessante, é muito interessante. Mas, enfim, partindo do princípio que o Brasil foi descoberto em 1500, há controvérsias, né? Que o Brasil foi descoberto em 1500, somente em 2006 a gente tem a implementação da Lei Maria da Penha, que prevê justamente ao marco da proteção da mulher. Olha o quanto a gente está atrasado nessa garantia de direitos aí, né? Que aí tem as tipificações penais, criminais, tem as medidas de urgência que devem ser tomadas. Mas o que acontecia, Tamires? De 2006, olha a maluquice, de 2006 até 2012, o crime só podia ser registrado pela vítima, né? E a gente, num país machista, onde essa mulher ameaçada, o homem tirava os filhos da mulher e ameaçava: se você vai me denunciar, então vou te botar para fora de casa. E ela não denunciava. 2006. O que acontece? Em 2012, o STF decide, por decisão unânime, que toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento de um crime previsto na Lei Maria da Penha pode fazer o registro dessa ocorrência, não só a vítima. Isso já é um grande passo. De 2012, há 10 anos atrás. Isso é muita loucura. Muita loucura. E em 2021, agosto de 2021, a Organização Mundial da Saúde fez uma apuração de dados e se chegou ao número absurdo que 35% da população feminina mundial já sofreu algum tipo de violência. A gente não está falando de assédio, a gente está falando de violência. Né? Partindo do princípio que assédio em muitos países não é violência. Então, 35% das mulheres do mundo já sofreram algum tipo de violência. Isso em 2021. Né? E eu fico pensando aqui, onde é que a gente vai parar, gente? A gente tem leis para falar para a gente o que todo mundo já está cansado de saber? A mulher tem direito a voto, a mulher não pode ser violentada, a mulher tem direito a fazer o que ela quiser da vida, né? E ela pode usar a roupa que ela quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Você achou bonito, meu amigo? Você olha. É o máximo que você pode fazer, né? E queira saber se aquela mulher está interessada em você. E aí você olha para ela, ela olha para você, a gente vai dar uma aula aqui, né, Tamires? Como é que se canta a mocinha? Né? Você vai olhar para ela vai olhar para você, você vai pedir o telefone dela, ela vai dar e vocês vão se falar, vão sair, vão casar, vão ter um monte de filhos, ou senão vai ser só uma saída e a vida continua. E é assim que as coisas têm que acontecer, né? Porque eu fico muito alarmada com as coisas acontecendo, e não é uma coisa do Brasil, é do mundo. Que planeta é esse? Não é Legião Urbana? Que país é esse? Que planeta é esse? A mulher não tem segurança em lugar nenhum. Né? E a gente vai ficar nessa até quando? Até que se implemente medidas necessárias para transformar essa realidade, né? E essa mesma pesquisa que você cita nos mostra que uma forma de combater, nos casos de alta renda que funciona, são os programas escolares. Já que a gente fala que a educação é transformadora, né? Paulo Freire, que ele disse, a gente tem que compreender que programas escolares, né, ações de consciência coletiva tornam os fatores de riscos menores, entende?
E, nos casos de baixa renda, a gente tem a estratégia de empoderamento econômico, que a gente vê muito por aí cursos gratuitos para mulheres, para que elas possam desenvolver uma independência financeira e se libertar de um relacionamento abusivo, né, violento. E, falando de fatores de risco, essa mesma pesquisa diz que os fatores são baixos níveis de educação, exposição a maltrato infantil, experiência de violência familiar, transtorno de personalidade antissocial, no caso dos autores, uso nocivo de álcool, ter múltiplos parceiros, atitudes de aceitação da violência, e isso acaba tendo mais chances, né, de acontecer a violência. Por isso que são fatores de risco. E a gente não falou sobre o maltrato infantil, né? Essas experiências que uma mulher pode ter, pode trazer essa noção psicológica de que é uma coisa comum. Eu já passei por isso antes, ou a minha vida é assim mesmo, ou meu destino é esse. E também tem muito... Ele me bate porque ele me ama. Também tem muito um reforço religioso para que essas violências se perpetuem. Porque existem religiões baseadas no machismo e na noção de pecado e culpa que faz com que a mulher se negligencie, se cale, se omita. Exatamente. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Vocês não são dessa época, mas Caetano Veloso falava, ó, não existe pecado do lado de baixo do Equador, meu amor. O que é pecado é o que você julga que é pecado. Claro que você não vai agir à margem da lei. Mas, sendo permitido na sua concepção do seu bem-estar, faça. Tá tudo certo. O problema é que o pecado pode existir, como você mesmo mencionou, que a gente pode estabelecer o que é pecado para a nossa vida. Mas, a partir do momento que eu estou sendo agredida por alguém, a noção de pecado ela tem que cair por terra, sabe? Porque eu estou sendo agredida, a minha existência está sendo violada, entende? Então, não é porque... Mesmo que eu tenha cometido uma atrocidade enorme para a minha religião, como o adultério, mesmo que eu tenha feito isso, ninguém merece apanhar, ninguém merece sofrer nenhuma violência por conta de um desvio de conduta ou de uma escolha que a pessoa fez. Até porque defesa da honra já caiu por terra há muito tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Até porque isso aí, né, amor? Jesus Cristo foi salvar Maria Madalena do apedrejamento, não é verdade? Então, se Jesus Cristo fez isso lá atrás, meu amor, você está atrasado à beça. O transtorno de personalidade antissocial, eu gostaria de falar um pouco sobre ele, assim, explicar basicamente, né? Então, explica para gente. É um fator de risco para estimular o autor, no caso, né? Uhum. E isso quer dizer o quê? Né? Vamos, ao invés de dar uma noção assim, técnica, vamos popularizar. Quer dizer que é um cara, né, que não aceita que essa mulher tenha outras relações. Essa mulher é minha. Entende? Propriedade, pelo RGI. Isso. Ela anda como eu gosto. Eu tenho poder sobre essa mulher. Então, ou seja, antissocial porque ele afasta a sociedade do patrimônio que ele tem. E isso pode levar a um número que também foi constatado pela Organização Mundial de Saúde, que 38% dos assassinatos são cometidos por homens. Não é, gente? Isso é assim, é um absurdo. É um absurdo. Não tem como se manter calma e esperançosa, né? Tendo esses dados, porque uma mulher, ela é morta por ser mulher, assim como outras pessoas são mortas por serem elas mesmas, sabe?
qual é o problema de você ser uma mulher? Eu não entendo, eu não consigo compreender. E é uma coisa que a gente precisa conversar ainda mais para entender não só a vítima, mas o padrão de comportamento dos autores. Então, Tamires, a concepção que eu tenho é que isso tudo é legitimado, né? Essa agressividade do homem com a mulher, ela é legitimada por aquela questão do ciúme, né? O ciúme exacerbado, que fala assim, eu tenho ciúme porque eu cuido do que é meu. Olha, né? A coisa da propriedade, a mulher é minha propriedade, você é minha propriedade. E a mulher se sente, né, amada por essa demonstração de ciúme, né? É aquela teoria da Rapunzel. Eu estou aqui, meu amor, na masmorra, esperando você vir me salvar, porque eu sou sua. Sou sua, sempre fui sua, né? Então, o que a gente fala para essa mulherada? Meu amor, antes de cortar o cabelo, você corta o cabelo, corta a sua trança, amarra lá, desce dessa masmorra e vai à luta, porque você merece muito mais do que aquele príncipe engomadinho, que não vai te salvar de lugar nenhum, né? Então, eu acho que é isso, né, Tamires? E aí, eu trouxe aqui para gente algumas frases de campanhas de conscientização dos direitos da mulher. E são 4 frases que eu achei que elas têm um impacto muito positivo. Primeira frase: tudo o que te impede de ser você é uma forma de violência. Eu achei isso tão forte, né? Que é justamente isso, essa coisa da propriedade, né? De você não é propriedade de ninguém. Você pode ser quem você quiser, né? Você pode ser o que você quiser, inclusive ser feliz. Não é verdade? É verdade. Essa propriedade limita, né? Limita a existência da pessoa que tem tanto para ser, né? Nesse mundo. Exatamente. O mundo é uma fonte inesgotável de possibilidades, né? Dentre elas, você pode ser o que você quiser, né? A vítima nunca é culpada pela violência, independente de onde estava, o horário e o que estava vestindo. A gente falou sobre isso aqui, né? Sobre a mulher ser vista como uma isca, né? Mas também é claro que ela vai receber cantada, vai receber passada de mão. Já se viu sair de casa com um short desse tamanho? Né? Muito complicado. A outra, as agressões podem ser físicas ou psicológicas, mas ambas são graves e podem acabar com a vida da mulher. Porque essa mulher, ela pode ser vítima da violência física, mas ela também pode atentar contra a própria vida por não saber lidar com a dor da violência psicológica, né? Será que esses dados das mulheres que tiram a vida por causa de um trauma, de uma violência sofrida, também aparecem nessas estatísticas? Bom, eu não percebi a presença nessa pesquisa. Eu acho que não. Acho que não. A depressão feminina não é sequer levada em consideração, você imagina, né? É claro que não vai fazer parte dessa pesquisa, né? A mulher está de frescura, né? É a falta de um tanque de roupa para lavar. Isso aí tinha muito antigamente, né? Para com isso é falta de um tanque de roupa para lavar. Existe muita agressão disfarçada de piada, e a gente passou por isso ontem, não é, Tamires? Rolou até um esbofeteamento em rede mundial. E aí, eu falei, não vou falar no Facebook, não vou falar no Instagram. O negócio me cutucou aqui, Tamires. E aí o Will Smith brotou das profundezas do meu caderno
e chegou aqui. E aí, Tamires, o que aconteceu lá na entrega do Olha, Oscar? Foi uma violência contra a Jada? olha, violência é violência. É claro que não foi bonito, mas na minha concepção, enquanto leiga que sou em questões jurídicas, eu acredito que foi legítima defesa, porque a violência foi direcionada para a mulher dele e ele defendeu a mulher dele. Claro que eu não sei se ela que deveria ter se defendido para ser considerado legítima defesa, mas a piada foi extremamente agressiva. E a violência física e a violência verbal são duas formas de violência. Entende? Não existe uma pior que a outra. Ambas causam dor e sofrimento. Exatamente. E aí, eu não vou opinar com relação a isso, porque eu tenho uma opinião muito particular e eu acho que ela é muito polêmica. E eu não tô com idade. Eu falo que tá muito calor para me envolver em polêmica, gente. Está muito quente no Rio de Janeiro para me envolver em polêmica. Então, tô com preguiça. Mas eu tenho o seguinte ponto de vista para levantar. Com relação a isso. O Will Smith vai ser a academia falou que vai verificar se ele vai ser expulso da academia, se ele vai perder o Oscar. E o Chris Rock? Bem falado, Né? bem falado. No meu Toda Instagram, ação provoca uma reação, tá? E a gente tem outra particularidade também que não cabe a gente discutir aqui no Brasil, porque o Código Criminal dos Estados Unidos é muito diferente do Código Penal brasileiro, então não cabe, até porque nesse caso, não é a questão da agressão que eu acho, né, pelo que eu conheço de direito internacional, de leis lá dos Estados Unidos. O que vai ser colocado em pauta de julgamento, se isso for a julgamento, é justamente a questão da exposição da pessoa por ter sido agredida em rede nacional, em rede mundial, na verdade. Mas aí eu me pergunto quanto a isso. Se isso fosse no Brasil, né? Ambos deveriam ser investigados, né? Deveria ser averiguado, porque foram duas violências, né? No meu Instagram, eu falei sobre isso, né? No comentário desse caso, falei que violência é violência independente e que esse julgamento me lembra muito uma situação que a gente presencia, né? Frequentemente nas escolas, que é a criança que é vítima de bullying é direcionada para terapia. E a criança que cometeu o bullying, a criança agressora, ela é passada a mão na cabeça dela, sabe? Não se tem uma punição para aquela criança. No máximo, acontece um afastamento, no máximo. E no mínimo vai fingir que nada aconteceu. Exatamente. Entende? Geralmente, o agressor, ele é apaziguado. E a vítima, que deve ser acolhida, que deve superar o trauma, mas e o agressor? A agressão também deve ser uma pauta para terapia. Um homem que agride uma mulher também deve procurar apoio psicológico, porque nos casos dos agressores, como a gente viu na pesquisa da Organização Mundial da Saúde, pode ter antecedentes de violência, discórdia, insatisfação marital e dificuldade de comunicação. Essas questões podem ser tratadas na terapia. Assim como a criança reflete a agressão familiar, muitas vezes, no seu comportamento, um homem também pode carregar essa história dentro de suas atitudes. Então, ambos os lados devem ser averiguados. O que aconteceu não foi correto em nenhum sentido, mas precisamos praticar mais a justiça, né? E ampliar nossos olhares sobre os fenômenos que nos rodeiam. Exatamente. E eu falei que eu não vou me manifestar com relação a isso,
porque eu não sou o tipo de pessoa que vou virar o olho e vou ficar calada, sentada falando, ai, não aguento mais esse cara me agredindo verbalmente, né? No caso, eu vou ser o Will Smith, amor. Eu vou enfiar a mão na cara dele. Então, na verdade, quem estaria participando dessa investigação seria eu. Então, é isso. E, Tamires, chegamos ao final do nosso vídeo, e aí eu vou dar um spoiler para vocês de uma coisa que eu já combinei com a Tamires, porque esse bate-papo é uma delícia, que a gente agora, a partir desse vídeo, todo mês a gente vai trazer um tema, tá? E a gente vai falar sobre o ponto de vista psicológico, o ponto de vista psicológico não, o ponto de vista da psicologia e o ponto de vista do direito. A gente vai trazer um tema comum e a gente vai fazer esse bate-papo aqui, e aí a gente até coloca os nossos canais à disposição, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, fiquem à vontade. A gente ainda não sabe qual vai ser o nosso próximo tema, né, Tamires? Mas no final de abril a gente está chegando com um vídeo novo, um bate-papo. Vai que alguém esbufeteia mais alguém nesse meio do caminho, né? O meu site é o www.prconsultoria.adv.br. Lá tem o link para o WhatsApp empresarial, para Instagram, Facebook. Mas passa o seu. Como é que a pessoa te acha? No Instagram, psi.tamirescarlos. Gmail, né, para entrar em contato comigo também, psi.tamirescarlos@gmail.com. Meu contato profissional, que é 21 DDD 21 974 91 3932. Isso aí, galera. Então a gente espera vocês no nosso próximo vídeo. E já sabe, né? Entrou aqui no YouTube, se inscreve, compartilha, curte, dá like, fala a sua sugestão de tema. Se não gostou, fala pra gente. Se você gostou, compartilha com todo mundo. Um grande beijo e até a próxima. Aguardo vocês. Tchau, tchau.